Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais uma semana. E a semana é mais que especial para mim. É a semana que o Senhor me concedeu mais um ano de vida. E durante esse período que antecede o aniversário ou datas festivas como Natal, eu não sei vocês, mas eu costumo ficar mais reflexiva sobre a vida, sobre tudo, né? E eu estava meditando num versículo do Salmo 90, um salmo que é de Moisés, que foi, os estudiosos chegaram, né, a esse conhecimento de que esse salmo pertenceu a Moisés. E no versículo 12 do Salmo 90 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. E Moisés era um homem, ao nosso ver, sábio. Não só sábio do céu, mas das coisas terrenas, porque Moisés teve ensinamentos bem particulares. Ele teve a experiência com Deus como ninguém, como nenhum outro ser humano teve. Moisés ele foi concebido num período em que Faraó mandou matar todos os recém-nascidos do povo hebreu, porque estava se multiplicando no Egito. Então, a vida e o nascimento de Moisés já foi um milagre, já foi o primeiro milagre. Moisés foi salvo. Eu creio que você que está me ouvindo sabe a história de Moisés. E ele foi salvo pela filha de Faraó, porque sua mãe, para salvá-lo, colocou num cesto dentro do rio Nilo e a princesa estava a banhar-se no rio. E é tão interessante que ela amou Moisés assim que olhou para ele, levou para o palácio e o educou e o criou com todas as culturas e regalias do Egito. Aprendeu as línguas, aprendeu a cultura, mesmo idólatra, dos deuses do Egito, como funciona o andamento de cada um daqueles deuses. Aprendeu línguas, escrita, tudo isso para que mais na frente fosse utilizado na sua jornada. E Moisés, mesmo diante de tudo isso, quando ele comete o assassinato contra um egípcio para salvar um hebreu, ele foge para Midian através do deserto. E lá ele se submete com toda a humildade a ser um pastor de ovelhas. E aí ele teve um outro ensinamento. Como cuidar das ovelhas? Porque no Egito era proibido cuidar e criar ovelhas. Era tido como abominação, pastores de ovelhas. Então, ele aprende como é que funciona, como é difícil conquistar a obediência de uma ovelha. E aí ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor, através da sarça ardente. E o Senhor disse que era para ele voltar ao Egito e salvar o seu povo. E assim foi feito. Diante disso tudo, Moisés não se sentia capaz. Moisés, diante de ser escolhido pelo Senhor, ele não se sentia apto para aquela função. E a vida de Moisés foi assim o tempo inteiro. Mesmo depois que ele conseguiu tirar o povo do Egito, depois que ele foi usado pelo Senhor para abrir o Mar Vermelho, depois que ele subiu ao Monte Sinai para escrever as tábuas do testamento com Deus, mesmo assim, ele foi humilde o bastante para escrever esse salmo maravilhoso que é o Salmo 90. Se você tiver curiosidade e oportunidade, leia, porque o salmo é todo tremendo. Ele fala da grandeza de Deus e da pequenez do ser humano. E ele diz, e ele pede isso ao Senhor: ensina-me
Mesmo depois de ter aprendido tanto, ele ainda se sentia incapaz de avaliar. Imagina nós, né, meus irmãos? Imagina nós. Nem tivemos um terço de todo o conhecimento terreno ou as experiências que Moisés teve com o Senhor. Mesmo assim, tantas vezes somos tão arrogantes, né? Tantas vezes somos tão prepotentes por ter anos na casa do Senhor, por conhecermos a palavra, por nos acharmos mais santos que os outros. Moisés nunca se achou superior a nenhum daqueles, mesmo os que questionavam, mesmo que afrontavam, a ponto dele dizer que se o Senhor matasse aquele povo, sozinho ele não ia, que o Senhor matasse ele também. Ele amou aquele povo. Humildade, amor, mansidão, tantas qualidades de Moisés a gente encontra. E aí ele diz isso: ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias. E muitas vezes a gente esquece de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Muitas vezes nós esquecemos das bênçãos que o Senhor nos concedeu. Muitas vezes nós esquecemos dos livramentos que o Senhor nos deu. Porque naquele momento da angústia, naquele momento da dor, naquele momento que estamos sendo preparados para o que o Senhor vai nos dar, no caso de Moisés, a terra prometida, o que é que nós fazemos? Murmuramos, choramos, esperneamos, reclamamos e esquecemos tudo. E o Senhor só diz isso: clama a mim e eu te responderei. Anunciei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. O que o Senhor tem preparado para nós é infinitamente maior, infinitamente maior. Então, muitas vezes o Senhor diz não, ou espere um pouquinho. Mas isso não quer dizer que você esteja fazendo alguma coisa errada, ou que você não está sendo obediente ao Senhor. É que não chegou o tempo, simplesmente isso. Então, hoje eu estava escutando uma meditação de um pastor. Eu gosto de ouvir de vez em quando, porque ele traz o evangelho para nós de uma maneira leve. E aí ele pergunta: o que é mais difícil? Ir para o céu ou viver aqui na terra? E aí, meus irmãos? O que você acha? É mais difícil ir para o céu ou viver aqui na terra? Viver aqui na terra é mais difícil. Sabe por quê? Porque para ir morar no céu, nós já temos um passaporte através de Cristo Jesus. Lá em Atos, quando Paulo e Sila estavam presos e os anjos soltaram as algemas, abriram as cancelas, abriram as portas, e eles podiam fugir. E eles não fugiram. Ficaram ali naquele lugar, falando de Jesus, aqueles presos daquele lugar. E aí, quando o carcereiro responsável pela prisão viu que todos tinham saído de sua cela, se desesperou, ele ia se matar. E aí Paulo e Silas diz: não, nós estamos aqui, não faça isso. E aí eles começaram a falar de Jesus para aquele carcereiro e explicar como foi aberto aquilo ali, como que eles estavam com muitas algemas, eles estavam com muitas grades, era uma cadeia muito segura. E eles estavam machucados porque tinham sido açoitados antes. E aí ele respondeu: se creres em Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Então esse é o nosso passaporte para o céu. Porém, viver aqui na terra como salvo, como justificado, aleluia, pelo Senhor, implica em mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de conduta, porque você tem que viver para a glória de Cristo. Você tem que viver de acordo com a palavra do Senhor. Você tem que agir como testemunha do céu.
e honrar a Jesus. E isso sim é difícil, porque não depende só de você. Não depende só de mim e de você. Depende das circunstâncias, das pessoas que convivemos ou que não convivemos. Depende de muitos fatores. Porém, o mais importante para que nós tenhamos vitória com isso é nos aproximarmos mais e mais de Cristo. É nos aproximarmos mais e mais e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E isso nos dá vitória. Não o tempo todo. Não o tempo todo. Vamos cair? Vamos. Vamos fraquejar? Vamos. Enquanto estivermos nesse corpinho aqui, corruptível, pecaremos. Porque Paulo, outro gigante, servo do Senhor, ele dizia: aquilo que eu quero, não faço. Aquilo que não quero, isso sim eu faço. Porque lutar contra a nossa carninha, eita dificuldade, como diz o Matuto. E aí, meus irmãos e irmãs, deixa eu dizer uma coisa. Moisés, todo o aprendizado dele, tudo, em um só momento, por uma só vacilada, ele perdeu a entrada na terra prometida. Não ao céu. Ele perdeu a entrada à terra prometida. Porque perdeu a paciência com aquele povo obstinado que mesmo diante de tantos milagres, reclamavam. Será que a gente lembra de alguém assim, hein? Nós, né? E aí ele se enfureceu e fez diferente. Algo que o Senhor pediu para ele fazer. Porém, Moisés não perdeu nem a salvação e nem terminou ainda a sua jornada. Porque ainda ouviremos muito falar de Moisés, né? Moisés teve uma vida tão íntegra, tão perto de Deus, tão cheio de Deus, e tem 4 religiões que o respeitam como profeta. Não só nós cristãos, mas os judeus, os muçulmanos, os mórmons e os cristãos, que somos nós. E aí, nós ouviremos falar muito. Antes do Senhor vir nos buscar, nós ainda ouviremos falar de Moisés. E que a gente possa ter essa humildade de dizer ao Senhor: ô Senhor, me ensina todos os dias, me molda todos os dias, me transforma todos os dias, que a tua graça encha a minha vida de tal forma que eu viva para a tua glória, para que as pessoas vejam em mim um livro aberto. Para quando eu não tiver com a Bíblia na mão e as pessoas olhem para a minha vida, para a tua vida, e digam: eis aí um servo ou uma serva do Senhor. Graça e paz, meus irmãos.